Vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites dessa terça-feira, Copa do Brasil e Premier League, mas antes, vamos ver como é que a gente saiu nesse domingo, né? Lembrando que no sábado a gente ficou praticamente empatado, no domingo a gente começou com o empate no do Nottingham, uma entrada muito boa, a gente queria gols em Brentford e Fulham, que infelizmente vieram antes. A gente conseguiu pegar também o gol do Vardy, muito legal essa entrada também, muito interessante. Belo golzinho aqui pra gente, mas perdemos aqui no dupla chance do Newcastle, que acabou sendo derrotado pelo Arsenal. Deu uma vacilada aqui, você perder de qualquer jeito, porque eu ia acabar buscando gols também, porque o Arsenal não estava garantidíssimo, né, na Liga dos Campeões, deu uma tropeçada tão grande. Perdi também aqui no Bolonha, essa entrada aqui foi uma entrada errada, o Bolonha ressaca de títulos, pesam muito. Perdi meia unidade também na Lazio e meia unidade também na Roma aqui, então menos uma unidade aqui também. Jogo da Udinese contra do Juventus contra o Udinese, a gente pelo menos conseguiu pegar um green aqui no ao vivo e empate a Lula da Roma. Essa daqui provavelmente uma das melhores entradas que a gente tinha para esta rodada do campeonato italiano. Jogo do Bahia e Vitória teve uma expulsão, a gente não fez nada. Jogo de Juventude e Fluminense também não fiz nada. Perdi meia unidade aqui no Flamengo. Ganhamos aqui no empate do Palmeiras, muito interessante. Ganhamos no dupla chance do Galo também diante da equipe do Cruzeiro. O Inter, pegamos aqui o dupla chance ao vivo diante da equipe do Mirassol, porque a entrada veio antes. CRB contra Criciúma, ganhamos também no menos 0,25 do CRB. E jogo do Paysandu e Goiás, perdemos uma unidade. Então ficamos aqui com praticamente 2 unidades positivas, o que para um domingo aqui é bastante interessante. Vou atualizar todos os resultados na nossa planilha, publicar para vocês em breve também, pegar todas as supercotações e vamos que vamos, né, pessoal? Seguimos somando aqui. Nessa segunda eu acabei não fazendo nada, não gostei das linhas dos jogos, tentei pegar um gol do Salah, mandei lá no grupo com a minha unidade, mas também não veio. E vamos embora, porque a gente tem nesta terça-feira 2 jogos da Premier League, tem também o jogo da Copa do Brasil e as minhas dicas todas vão rolar aí depois da vinheta. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tinara aqui para mais um vídeo. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é, embora eu não vá fazer nada do jogo do Crystal Palace e Wolverhampton, o Crystal Palace vem com a ressaca de título absurda aqui, não faz mais nada no campeonato. Eu pensei em pegar alguma coisa pro Wolverhampton, mas o desempenho em casa é muito ruim, o time vem 2 jogos sem marcar também, ia para gols, mas isso aqui me tira. E o Crystal Palace, como eu falei, a gente não sabe o que a gente vai ver. O que a gente sabe é que a torcida vai fazer uma festa simplesmente absurda. Então, pelo menos a entrada do time no gramado vocês têm que assistir, porque é muito legal. No segundo jogo, galera, a gente tem aqui o Manchester City recebendo a equipe do Bournemouth. E é a primeira vez, desde o primeiro ano do Guardiola no City, 2016-2017, que o City termina uma temporada com ele sem vencer um título sequer, e foi assim no último jogo diante do Crystal Palace. Eu não entendi porque que o Marmoush foi bater aquele pênalti também, certamente daria vários greens aí pra gente nesse jogo, mas enfim, o City esse ano foi só decepção mesmo. Agora o time tá muito ameaçado, porque com um pontinho ele volta aqui pro grupo dos primeiros colocados para poder ir para a próxima Liga dos Campeões, mas se perder fica em maus lençóis aqui, tá? Provavelmente o City vai acabar avançando, porque meio que o Chelsea aqui vai meio que se matar com o Nottingham. Mas ainda assim, o City tem excelentes oportunidades diante de um Bournemouth que não vem muito bem. O Bournemouth vem titubeante aqui nos últimos jogos, só 2 vitórias nos últimos 10. E o time que venceu o Arsenal, porque o Arsenal estava aqui na ressaca também do jogo da Liga dos Campeões. Depois disso, perdeu para o Alavés, e é um time que se mostrou também um pouco desgastado, mas que sai dessa temporada também com um saldo bastante positivo. O Evanilson foi um jogador que foi muito protagonista nessa temporada. Semeou foi o principal jogador do time nessa temporada também. Kluivert, Tavernier, jogadores muito importantes. E as baixas, as lesões, né, do Scott, do Unai, do Christ, do Sinistera e do Otar, esses 2 últimos principalmente junto com o Christ, pesaram bastante e o desempenho do Bournemouth acabou caindo. O City, ele também vem de uma sequência de bons jogos dentro de casa também, com 4 vitórias seguidas, então aqui eu espero uma vitória do Manchester City. Em 1,50 eu não vou pegar mais o City, mas 1,72 eu já acho justo e vou recomendar a vitória dessa equipe, um time que ainda está motivado para poder terminar na Liga dos Campeões. Isso para o Guardiola é essencial, então tem que virar a chave. O jogo é arriscado porque o Bournemouth vem numa sequência muito forte fora de casa aqui, 4 vitórias, 5 empates e só uma derrota, mas não faz mais nada no campeonato, motivação lá embaixo, então must win com esse critério de um City jogando bem também, apesar da derrota na FA Cup,
me faz acreditar que eles vão vencer essa partida. Indo para a Copa do Brasil, pessoal, a gente tem jogos aqui bem perigosos, tá? O primeiro deles é o jogo do Vasco contra o Operário. O Vasco conseguiu uma vitória imponente diante da equipe do Fortaleza. Vamos lembrar que o Fortaleza deu uma poupada, vinha numa sequência de jogos e desgaste, e o Vasco encerrou uma sequência ruim de 9 jogos sem vencer. Agora ele é favorito com uma cotação de 1,50 diante da equipe do Operário, que chega no seu melhor momento aqui na temporada. O Operário, depois do empate diante do Vasco, ele venceu 3 jogos e ele agora está tendo seus resultados refletidos pelo nível de atuação. Ele vem jogando bem, conseguiu vencer o América, conseguiu vencer o próprio Cuiabá e também o Botafogo de São Paulo. Inclusive a gente ganhou aqui pegando esse jogo diante do Botafogo. É um time que deslanchou no lado ofensivo, marcando 6 gols nos últimos jogos. Já fez um jogo digno, onde saiu atrás e conseguiu empatar. Fez jogos no início do ano também duros diante da equipe do Atlético Paranaense, que era uma força, tinha acabado de ser rebaixado. Venceu o Criciúma, time aqui recentemente de Série B. A campanha na Série B é bastante digna, então assim, grande ponto contra o Operário são realmente os jogos fora de casa, que são ao mesmo tempo o ponto forte do Vasco. O Vasco vem de uma campanha interessante diante do Fortaleza. E eu acho que o Vasco vai virar a chave aqui, porque já fez um bom jogo diante do Operário, mesmo num cenário onde não era zebra. Eu tava querendo pegar aqui, que eu achei que havia um favorito maior, o handicap mais 1,5 do Operário. Mas aqui eu vou tentar buscar a vitória do Vasco ao vivo em 80, um jogo em casa para classificar. O Vasco precisa desse aporte, a torcida vai empurrar bastante. O Operário, embora tenha um bom time, mostrou um pouquinho limitado nos jogos que eu vi nesse fora de casa. Então ficou bem pro Vasco aqui avançar. Jogo perigoso sim, mas a vitória simples ao vivo é o que eu mais gosto. O jogo que eu vou fugir dessa rodada, pessoal, é o jogo do Atlético Paranaense contra o Brusque. Eu vou trazer pro live esse jogo aqui, porque o que acontece? Indicar o Atlético Paranaense ao vivo era meio que um padrão, mas tem duas coisas aqui que me deixam com muito pé atrás. Primeiro é o desempenho recente do Atlético Paranaense, que é horrível, que não conseguiu vencer aqui os últimos 5 jogos. Aqui eu até descarto porque teve um jogador a menos, mas ainda assim, depois disso não venceu. O ataque está com várias baixas, então problemas de criação. O Brusque vem muito forte defensivamente nessa temporada de Série C, com vários jogos sem sofrer gols. Embora seja um time de Série C, ele acabou de conseguir uma vitória imponente diante da Ponte de 4-1. Então, assim, é um jogo interessante às vezes para poder buscar cantos do Atlético Paranaense ao vivo, vendo essa dificuldade, alguma coisa no lado de finalização, mas uma vitória, um gol também já deixa o time em vantagem. Então, assim, é para poder trazer para o live, mas vai demorar muito para poder subir, e aí eu acho que quando estiver no live já vai estar refletindo aqui o que for o jogo. Então eu não gosto de nada do cap aqui, mas também não vou ter coragem de comprar o Brusque aqui fora não, pessoal. Eu queria uma linha um pouco mais alta também, porque querendo ou não, é um time de Série C, né? Então tem as suas limitações, tá? O Náutico pega o São Paulo, pessoal, e aqui é outro jogo difícil de analisar. Vou fazer uma aposta alternativa aqui para vocês. Náutico também é um time de Série C, conseguiu vitórias boas aqui recentemente, né? Uma de 4-0 aqui, venceu o DC em casa, o Confiança, né? E é um time que vai estar lutando para poder tentar voltar para a Série B, e aí quem sabe voltar para A, tem uma torcida fanática, certamente vai lotar o seu estádio e vai pressionar a equipe do São Paulo. O Náutico foi dominado no confronto de ida, mas conseguiu ficar vivo com um gol, e agora vai pegar o São Paulo, que é o grande favorito. Mas favorito em 1,70 para um time que não precisa vencer, eu particularmente não gosto. O que eu vi aqui que eu achei interessante, pessoal, é a média de escanteios do Náutico, principalmente em casa, que é uma média de quase 6 cantos por partida, uma média alta de cantos aqui, tá? Então eu quero pelo menos 2 escanteios do Náutico no primeiro tempo. Achei essa a melhor entrada, porque é uma pressão inicial do time, e o São Paulo normalmente joga fora de casa de uma maneira muito mais retraída, até porque ele tá com a vantagem. Ele tem sofrido aqui 6 cantos fora de casa, então é um time que produz muitos cantos contra outro que sofre muitos cantos, né? E muitos jogos do São Paulo, como eu falei, até mesmo em Libertadores, ele joga de maneira retraída. Então eu quero 2 cantinhos do Náutico no primeiro tempo, e essa é a minha entrada para esse jogo. E se tiver alguma coisa a mais, vou recomendar lá no meu canal gratuito no Telegram, link sempre no primeiro comentário fixado. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem um confronto aqui do Grêmio contra o CSA. E aqui o Grêmio precisa de vencer. E eu vou dizer que não é nem vencer por 1 não, pessoal. É vencer por 2, porque embora a desvantagem seja só de 1 gol, levar para os pênaltis é bastante complicado. Qual que é o problema, né? O Grêmio tem custado a vencer os seus jogos. Venceu só 1 dos últimos 10. Então tem tido problemas nesse quesito. Mas tem uma coisa que o Grêmio está conseguindo fazer, é finalizar. E eu vou de novo nas finalizações. O CSA também é um time de Série C, também é um time com suas limitações e que joga muito melhor dentro como fora de casa. A gente vai ver o contraste aqui do desempenho da equipe no dentro e fora de casa com muitas vitórias
e na Série C não conseguiu vencer ninguém. Então, assim, eu espero uma pressão grande do Grêmio e o CSA tentando algumas escapadas. A linha novamente tende a subir, assim como eu mandei na última vez que a gente pegou no Grêmio. Vou pegar aqui o mais de 16,5 finalizações desse jogo. Tava em 14, 15, 16 aqui no momento que eu tô enviando para vocês. E pode ser que suba para 17, 18. Então, assim, pegue o quanto antes, tá? E vamos nessas finalizações do Grêmio aqui. Como eu falei, precisa não só de vencer, se fizer um gol tem que fazer o segundo e o Grêmio consegue produzir diante da CSA, então acho interessante aqui essa entrada. Mais dicas para esses jogos, pessoal, a gente vai ter várias super odds também, aumentadas e bilhetes e tudo mais, vão estar exclusivas no meu grupo gratuito no Telegram, link no primeiro comentário fixado, então participe, beleza? Muito obrigado por ter me assistido aí, peço desculpa por não ter postado vídeo ontem, mas por um lado é bom que a gente começa a organizar de postar sempre um dia antes, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, pessoal, um forte abraço para todo mundo e boas apostas.